Capítulo 10. Enquanto Judite coordenava atenta a cada detalhe do jantar que estava sendo preparado, com iguarias e pratos especialmente destinados a agradar ao paladar do rei, Esther mantinha-se recolhida em oração. Sabia que se aproximava um momento decisivo em que pediria ao marido pela vida de seu povo. A rainha jejuou durante o dia, buscando seguir a voz suave que vinha do mais profundo de seu ser e conduzia suas atitudes e seus atos. O entardecer chegou, tingindo o céu de um colorido alaranjado magnífico. A rainha observava a beleza do poente com ligeira ansiedade. Assim que o sol se pôs, Esther levantou-se determinada. Judite apareceu e avisou que tudo estava pronto. Está tudo muito bem preparado, minha rainha. O rei poderá se fartar em sua mesa hoje. Assim também seu convidado de honra, Amã. Esther abriu um ligeiro sorriso e depois pediu: Pode preparar-me o banho? As roupas que vou usar, bem como todos os adereços, já deixei separados. Judite apressou-se a atender ao pedido da mulher que ela mais admirava e honrava em todo o reino. Pouco antes do horário combinado, Esther apareceu na sala. Estava esplendorosa, com os cabelos em ligeiros cachos a descer-lhe pelos ombros macios e perfumados pelos óleos de banho que utilizara. Vestia a roupa azul com a qual se apresentara pela primeira vez diante de Assuero. Sobre a veste colocou um manto transparente e lilás com várias joias em azul e lilás mais escuro, combinando um delicado tom sobre tom. Os cabelos castanhos escuros faziam um contraste agradável, emoldurando o rosto delicado. Ela era uma mulher bela, era indiscutível. Entretanto, o que mais atraía as pessoas para aquela jovem hebreia era um magnetismo que ia além da compreensão de seus contemporâneos. Ela tinha beleza, sabedoria e autoridade, o que a tornava irresistível aos que tinham boas intenções a dominarem o caráter, ao mesmo tempo verdadeira repugnância aos que se deixavam controlar pela inveja, pelo orgulho e pela vaidade. Esther cuidou dos últimos detalhes pessoalmente. Montou um arranjo de flores que colocou em um canto da sala. As flores exalavam suave fragrância que a deixou satisfeita, exclamando: Tudo pronto, que Jeová comande os eventos desta noite. Logo os convidados chegaram e foram acomodados. Mais uma vez, Esther serviu ao soberano tudo o que ele apreciava. Depois de comerem, beberem e conversarem sobre assuntos os mais diversos, Assuero, que passara a noite anterior em claro, comentou: Seu jantar está esplêndido, minha rainha. De fato, concordou Amã, erguendo a taça e convidando um brinde à nossa anfitriã tão prestimosa. Brindaram. Ao pousar sua taça sobre a mesa, o rei comentou: Queria estar mais disposto, minha querida. Não se sente bem? Estou bem. É que demorei muito a dormir na noite passada. Inclusive, estive lendo vários apontamentos com os últimos acontecimentos de meu reino e verifiquei que há um certo homem que me ajudou há algum tempo quando alguns camareiros urdiam contra mim nas sombras. Você se lembra, Esther? E como poderia me esquecer, meu rei? O homem é Mardoqueu, o hebreu. Amã estremeceu e o rei prosseguiu. Dei-me conta, lendo as anotações dos fatos ocorridos, que esse homem não teve recompensa alguma. Estava completamente sem sono e pus-me a ler as anotações como se buscasse alguma coisa. E fazendo uma longa pausa em que sorveu metade do vinho em taça, o rei virou-se para a rainha e indagou, tomando-lhe as mãos entre as suas. Qual é sua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther com um semblante entristecido. Meu rei, se achei graça nos teus olhos, se bem te parece, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo.
porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu me calaria, ainda que o opressor não pudesse jamais compensar a perda do rei. Quem é e onde está esse opressor cujo coração o instigou a agir desse modo contra minha rainha? Fazendo uma breve pausa e contendo as lágrimas que tentavam brotar em seus olhos, ela respirou fundo e respondeu firme e corajosa. O homem, o opressor e o inimigo é o nosso convidado Ramã, que diante da crueldade gratuita e desejo de poder, Esther falava inspirada agora por espíritos elevados que a apoiavam e orientavam. Certamente não haverá de parar quando conseguir destruir meu povo. A ganância não tem limites. O rei ficou enfurecido e olhou para seu conselheiro, desejando lhe enforcar com as próprias mãos. Já não sabia o que responder a Esther e teve medo de ofendê-la de algum modo, cego que estava de raiva. Saiu e foi até o jardim externo, deixando os dois camareiros, Esther e Ramã, na sala de refeições. Ramã tremia, entre irado e amedrontado. Não esperava aquilo, que Esther tivesse toda aquela coragem de enfrentá-lo. Em seu orgulho e vaidade, estava cego para a realidade, enxergando tão somente seus próprios desejos. Ele não compreendia o quanto o rei amava Esther e ela o seu rei, tampouco que a sua atitude ofenderia de modo tão intenso a Assuero. Ramã então sentou ao lado da rainha e implorou, segurando suas mãos e mentindo. Por favor, eu não sabia que nossa rainha era judia. Precisa me ajudar, majestade. E avançou sobre o corpo da rainha quase sem pensar. Assuero voltou do jardim e deparou-se com Ramã quase sobre Esther, que tentava se desvencilhar do conselheiro real. Mas o que é isso? Agora vai querer apossar-se da minha esposa? Gritou o rei, chamando a atenção de todos os seus camareiros e guardas que estavam ao lado de fora da sala de refeições e entraram depressa para proteger o soberano. O que está pensando, Ramã? Como pude ser tão tolo a seu respeito? Percebo agora que suas intenções nunca foram servir ao seu rei ou ao seu meu reino, mas sim aos seus próprios interesses. És um ser desprezível e perigoso, isso sim é o que és. O rei aproximou-se de Ramã e arrancou-o do lado da sua rainha, jogando-o do outro lado da sala. O conselheiro ergueu-se, fitando o rei e a rainha com tamanho ódio que assustou os soldados. Via-se estampado em seu rosto que sua vontade era de destruir o rei. Ele olhava à volta como se procurasse uma espada, uma faca, qualquer coisa com que pudesse em sua imaginação saciar o seu orgulho e o desejo de vingança. Um dos soldados segurou Ramã e outro aproximou-se do rei e sugeriu: Majestade, está no pátio externo a forca que Ramã mandou preparar para Mardoqueu. Esther estremeceu e o soldado continuou: Dê a sua sentença e iremos executar Ramã na forca que ele preparou para Mardoqueu. As lágrimas desciam pela face de Esther. Ela detestava qualquer tipo de violência e sofrimento, ainda que fosse para um inimigo declarado de seu povo. Pois que assim seja feito. Enforquem-no na forca que preparou para o judeu. Também executem seus filhos na mesma forca, para que não intentem contra o rei da Pérsia como vingança. E assim foi feito como o rei decretara. Enquanto as ordens reais eram cumpridas, Assuero e Esther seguiam para a sala do trono e mandaram chamar também a Mardoqueu, para que auxiliasse a resolver a situação que se estabelecera contra o povo hebreu, porque uma ordem do rei não poderia ser desautorizada nem mesmo pelo próprio rei. Enquanto o tio de Esther não chegava, o rei e a esposa conversavam. Temos de encontrar um modo de proteger seu povo, ou em 2 semanas, no dia de Pur, eles serão dizimados. Esther fitava o rei, que agora estava em grande aflição. Queria reverter o estrago que fizera
confiando cegamente em seu conselheiro. Sentia-se um idiota, mas colocou todo o orgulho de lado, desejando atender ao pedido de sua rainha. Mardoqueu chegou e foi colocado a par de tudo o que acontecera, inclusive a sentença de morte de Hamã. Perdão, majestade, mas não me surpreendo nem um pouco. Esse seu conselheiro, de fato, queria governar a Pérsia através de vossa majestade. Pois eu não havia percebido, meu caro Mardoqueu. Infelizmente, muitas vezes, aqueles que estão na posição de mando ficam isolados da realidade, cercados por interesseiros. Meu pai sempre me preveniu sobre isso, dizendo que um reino pode ser destruído desse modo. Eu fui um tolo. Não se culpe, meu rei, por favor. Sei que busca ser justo com todos. Seu coração é bondoso e por isso procura o melhor em todos. Esther desejava de alguma maneira atenuar os sentimentos de arrependimento de Assuero. Depois de conversarem um pouco, chegaram à conclusão de que o povo hebreu seria autorizado e preparado para se defender dos ataques que sofreriam. Mardoqueu assumiu o lugar que fora de Hamã e ganhou grande prestígio junto a Assuero, auxiliando o rei com sábios conselhos. Nos dias que se seguiram, o povo judeu foi alertado, armado, preparado para se defender dos ataques que poderiam sofrer no dia em que fora definido para seu extermínio. A fama do prestígio de Mardoqueu logo se espalhou por Susa e pelas províncias da Pérsia. E no dia definido para o ataque, muitos desistiram de atentar contra a vida do povo hebreu, com medo de que Mardoqueu e de sua relação com o rei, temendo represálias. E aqueles que insistiram em fazer valer os seus direitos e avançaram contra os hebreus, experimentaram fragosa derrota. Foram 2 dias de luta e resistência. Muitos perderam as suas vidas e o povo hebreu experimentou uma vitória que jamais seria esquecida entre os judeus até os dias atuais.